Pois bem, portanto, iniciemos pela câmera fotográfica, pois ela foi a primeira ferramenta de multimídia que foi desenvolvida. As câmeras, antes de falar da câmera fotográfica, tem que falar da sua precursora, que é a câmera escura. As câmeras fotográficas foram desenvolvidas a partir da câmera escura. Essa câmera escura é um dispositivo da época dos antigos chineses e gregos, a qual ela é utilizada a partir de um orifício e de lens para projetar uma imagem de uma cena, só que de cabeça para baixo em uma superfície. Em janeiro de 1554, Heinrich Gemer Frisus, um matemático e inventor da Universidade de Leuven, assistiu um eclipse solar através de uma câmera escura e o mesmo publicou um diagrama do método utilizado por ele para fazer isso. 4 anos depois, Giovanni Battista de la Portas foi o primeiro a recomendar esse método como um auxílio para desenho. Mas nessa época não havia uma forma de preservar a imagem produzidas por essas câmeras, a não ser que manualmente fosse feito algum tipo de desenho por cima da projeção. Bom, a primeira fotografia que foi parcialmente bem sucedida foi de uma imagem feita em 1816 por Niéphore Niepce, utilizando uma câmera muito pequena, feita por ele mesmo, e um pedaço de papel revestido de cloreto de prata. Esse cloreto de prata ele escurece quando exposto à luz. Na época não havia alguma forma de remover o cloreto de prata restante, que não foi afetado no papel. Então a fotografia não era permanente. Com o decorrer do tempo, a foto ela se tornava totalmente escura pela exposição ao sol. Mas, em 1826, Niepce recobriu uma placa de estranho com betume branco da Judéia, que tinha a propriedade de se endurecer quando atingido pela luz. Nas partes que não foram afetadas, o betume era retirado com uma solução de essência de alfazema. Em 1826, expondo uma dessas placas durante aproximadamente 8 horas na sua câmera escura, fabricada pelo ótico parisiense Chevalier, ele conseguiu uma imagem do quintal da sua casa. Essa imagem ela pode ser vista como pano de fundo. Apesar dessa imagem não conter meios tons, ela é considerada como a primeira fotografia permanente do mundo. Esse processo foi batizado por Niepce como heliografia, que significa gravura com luz solar. Em 1839, Louis Daguerre e Joseph Nicéphore Niepce inventaram o primeiro método fotográfico prático, que foi nomeado o daguerreótipo. Daguerre revestiu uma placa de cobre com prata, em seguida tratou-a com vapor de iodo para torná-la mais sensível à luz. A imagem foi desenvolvida por vapor de mercúrio e fixada com uma forte solução de sal, cloreto de sódio. O foco era normalmente feito através de caixas deslizantes. Em 1855, placas secas de colódio foram desenvolvidas por Desiré van Monkhoven. E em 1871, Richard Maddox criou a placa seca de gelatina. Esse desenvolvimento dessas placas secas, elas conseguiram rivalizar com as placas molhadas em quesitos de tempo e qualidade. Nas décadas subsequentes, as câmeras fotográficas foram se desenvolvendo e novas tecnologias, formatos e construções foram aparecendo. Em 1861, um pouquinho antes da criação, da invenção da placa seca de gelatina, uma década antes, James Clerk Maxwell, o nosso Maxwell do eletromagnetismo, ele apresentou a primeira foto colorida. Como que consistia essa foto colorida? Ela é uma foto projetada em uma fita multicor. Como que ela foi feita? Ela foi feita pelo método de 3 cores. Ela usa uma fotografia em preto e branco, separadas, tomadas e projetadas através de filtros vermelho, verde e azul. O famoso RGBD, que a gente tem na televisão de tubos catódicos, é o Red, Blue and Green. A imagem projetada é temporária, mas o conjunto de 3 separações de cores é a primeira fotografia colorida durável. Em 1885 surgiu o filme fotográfico aplicado às câmeras, tecnologia que perdurou por décadas. Seu autor foi George Eastman. Ele iniciou a fabricação de filme de papel em 1885, antes de mudar para celuloide em 1889. Sua primeira câmera, Kodak,
foi oferecida à venda em 1888. Era uma câmera simples, com foco fixo, e ela vinha pré-carregada com filmes suficientes para 100 fotos. Só que o problema é que depois que esses filmes eles acabavam, a câmera precisava ser reenviada para a fábrica para recarga desses filmes. Mas em 1900 surge a Brownie, uma câmera simples e barata de filme que perdurou por 60 décadas. Ela durou até 1960. Para competir com esse mercado crescente das câmeras de filmes, as câmeras de placa elas inovaram. Como? Dentro das câmeras, agora você tinha um espaço de armazenamento de várias placas. O custo das câmeras de placa elas abaixaram muito, mas não teve como comparar, não teve como competir a câmera baseada em placa com a câmera baseada em filme. E ela foi perdendo gradativamente espaço para as câmeras que utilizam filme. Bom, em 1876, Muybridge fez uma experiência. O que ele fez? Ele colocou 12 câmeras e depois ele colocou 24 câmeras fotográficas ao longo de um hipódromo e tirou várias fotos da passagem de um cavalo com o cavaleiro. Ele obteve assim a decomposição do movimento em várias fotografias e através de um zoopraxiscópio pôde recompor o movimento. Esse movimento pode ser percebido no fundo do vídeo. Em 1882, Edna Julia Smalley melhorou o aparelho de Muybridge e em 1888, Louis Augustin Le Prince filmou uma cena de cerca de 2 segundos, mas a fragilidade do papel que ele utilizou fez com que a projeção ficasse inadequada. William Kennedy Lowry Dixon, chefe engenheiro da Edison Laboratories, inventou uma tira de celuloide, contendo uma sequência de imagens que seria a base para a fotografia e projeção de imagens em movimento. Em 1891, Thomas Edison inventou o cinetógrafo e, posteriormente, o cinetoscópio. O último era uma caixa movida a eletricidade que continha película inventada por Dixon, mas com funções limitadas. O cinetoscópio ele ainda não projetava o filme. Bom, por fim, vem a famosa data de 28 de dezembro de 1895. Baseada nessa invenção de Edison, Auguste e Louis Lumière inventaram o cinematógrafo. Ele é um aparelho portátil que ele fazia as 3 coisas. Ele filmava, gravava uma sequência de fotos em um filme, ele revelava esses filmes, ele conseguia projetar esses filmes. Então, nessa data que eu disse, os irmãos Lumière e Antony, eles organizaram uma exposição pública paga de filmes no salão do Grand Café de Paris. A exposição foi um sucesso. Esse dia, data da primeira projeção pública paga, é comumente conhecido como o nascimento do cinema, mesmo que os irmãos Lumière não tenham reivindicado para si a invenção de tal feito. Pois bem, o primeiro filme colorido é descoberto 110 anos após sua invenção. Isso é muito interessante, porque a película colorida foi usada pela primeira vez em 1902 na Inglaterra, mas ela ficou perdida numa lata. Só que esse experimento foi revelado em 2012 pelo curador de cinematografia do Museu Nacional de Mídia da Inglaterra, Michael Harvey. Ele encontrou essa película datada em 1902 dentro de uma lata. As imagens faziam parte de um rolo de experimentos do inventor inglês Edward Raymond Turner. Ele havia patenteado esse processo de cor alguns anos antes, em 22 de março de 1899, mas não foi capaz de desenvolver seu método após os primeiros testes em 1902, porque infelizmente ele morreu de um ataque cardíaco. Então esse filme ele ficou perdido por 110 anos até ser encontrado e assim foi descoberto como o primeiro filme a ser gravado em cores. A primeira invenção a gravar sons, agora já fala de sons, a primeira invenção a gravar sons em um meio de armazenamento foi o vibroscópio. O vibroscópio foi inventado por Thomas Young em 1807, já que utilizava cilindros para realizar uma representação gráfica analógica das ondas acústicas. Depois dele, Leon Scott, em 1857, inventou o fonautógrafo. Ele utilizava o cilindro como meio de armazenamento através de um cone acústico que captava as ondas sonoras e de um diafragma que traduzia aquelas ondas sonoras em movimento mecânico de uma agulha. E essa agulha, enfim, produzia ranhuras em um cilindro armazenando aquele som que foi emitido. Mas como pode ser percebido, ambos os inventos eles não reproduziam o som, eles gravavam o som. Então qual que era a finalidade de você gravar sem conseguir escutar aquilo que você gravou?
Pois esses aparelhos simplesmente se preocupavam em possibilitar meios de estudo da acústica, mas eles não pretendiam reproduzir o som gravado. Bom, mas isso mudou em 1877 com Thomas Edison. Ele inventou o fonógrafo. O que é o fonógrafo? O fonógrafo são os mesmos cilindros, eles eram gravados de forma análoga ao que acontecia com o fonautógrafo, só que ao girar o cilindro ao contrário, com o auxílio de um outro tipo de agulha, o aparelho lia informação gravada no cilindro e através de um diafragma reproduzia o som. Então o fonógrafo foi o primeiro aparelho a gravar e reproduzir sons. O gramofone é um segundo aparelho que foi criado por Emile Berliner, é um alemão, em 1888, e só passou a ser comercializado em 1895. Berliner divergia de Thomas Edison em relação ao formato a ser adotado para armazenar a gravação sonora. Edison ele apostou em cilindros de cera, mas Berliner ele apostou em discos, são os famosos discos 78 RPM. Eram discos que giravam 78 rotações por minuto, eram bem parecidos com os famosos LPs. Na verdade, são precessores dos LPs. Esses discos eram uma chapa, geralmente de cor negra, feito de goma laca. Os mais antigos eles eram feitos de ebonite, mas que davam uma característica frágil, muito frágil ao formato. Ele era muito quebradiço. Bom, inicialmente eles eram executados nos gramofones e posteriormente nos toca-discos elétricos. Em 1898, é a primeira vez, porque todos os gravadores que a gente falou até agora são gravadores mecânicos. Em 1898, apareceu a primeira forma de você reproduzir, gravar o som e reproduzir de forma envolvendo eletricidade. Em 1898, Valdemar Poulsen, um dinamarquês, criou uma técnica para registrar e armazenar e reproduzir magneticamente sons, patenteando como telegrafone. O aparelho usava um primitivo dispositivo de gravação magnético usado para gravar sobre um condutor metálico. Bom, a técnica de gravação é bem simples. Ela se consiste em puxar o condutor metálico rapidamente através de uma cabeça de gravação, que essa uma cabeça magnetiza cada ponto ao longo do fio de acordo com a intensidade e a polaridade do sinal de áudio que fora convertido em sinal elétrico e que era fornecido ao gravador. Assim o som poderia ser gravado ao longo do fio. Para escutar o som gravado, o fio que fora magnetizado percorre a cabeça do leitor. O campo magnético variável produzido pela passagem do fio no leitor induz uma corrente elétrica da mesma forma da corrente original que for utilizada na gravação, assim recriando o sinal de corrente original, mas com uma amplitude reduzida. Em 1948, aparece o nosso famoso vinil. É o disco de vinil ou ainda o LP, que é o long play. Ele foi desenvolvido usando um material, um plástico chamado vinil, que ele era normalmente feito de PVC, usualmente na cor preta. Esse plástico, dentro dele eram armazenadas informações de áudio de forma mecânica, em ranhuras. E ele é reproduzido através de toca-discos. Esse disco de vinil ele possui microsulcos ou ranhuras em forma espiralada que conduzem a agulha do toca-disco da borda externa até o centro no sentido horário. Esses sulcos são microscópicos e fazem a agulha vibrar. Essa vibração é transformada em sinal elétrico. Esse sinal elétrico é posteriormente amplificado e transformado em som audível. O vinil é um tipo de plástico muito delicado e qualquer arranhão pode tornar-se uma falha e comprometer a qualidade sonora. Ele também precisa ser limpo constantemente, porque a poeira, além de estragar o vinil, estraga a agulha que faz a leitura do vinil. Mas mesmo assim, ele era de qualidade superior, mais resistente ao 78 RPM, o disco antigo, e portanto ele substituiu esse disco. Em 1928 foi desenvolvida a primeira fita magnética, baseada na tecnologia do fio magnético. Fleumer, que foi o seu inventor, antes disso ele tinha desenvolvido um processo de colocar tiras de metais em papel de cigarro. Ele pensou assim, eu acho que eu vou poder conseguir revestir uma banda magnética de forma semelhante. E a ideia dele deu certo. Ele experimentou vários materiais até que ele conseguiu, através de um papel muito fino, revestido com pó de óxido de ferro, usando laca como cola, funcionar a fita magnética. O princípio é o mesmo do fio magnético. Basicamente, ela consegue armazenar essas informações através de eletromagnetismo. O material ferromagnético que estava composto nas fitas magnéticas é a orientação dos polos que armazenavam a informação do som. Bom, em 1932, o Fleumer ele concedeu à AEG o direito de usar sua invenção ao construir o primeiro gravador prático do mundo, chamado Magnetophone K1.
Essa tecnologia baseada em armazenamento magnético foi a precursora de inúmeros outros inventos. Essa é a base de todo aparato que é utilizado até hoje e que se utiliza de alguma forma armazenamento e afins. A fita pode ser utilizada para registro de informações analógicas ou digitais, incluindo áudio. Por exemplo, fitas cassete, que foram criadas em 1953, vídeo e dados de computador, por exemplo, os discos rígidos, que foram criados em 1956. Bom, pessoal, eu acho que é só isso. A gente fez uma análise das multimídias, imagem, vídeo e áudio, até mais ou menos a metade do século XX. É muita informação e tem muito mais coisa a ser explorada. Mas acho que para esse trabalho, com essa finalidade, isso já é o suficiente. Obrigado pela atenção.